Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Já está no ar o programa Nossa Terra e nós estamos alegres cada dia que passa, não é isso, Ruth? Shalom. Shalom. Shema Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad, Adonai Echad. O interessante, Ruth, que quando a gente pega essa oração, Shema Israel, a gente lembra do profeta Daniel lá na Babilônia. Ele lá no castelo, naquelas alturas, abria a janela em direção a Jerusalém, né, a Jerusalém, e ele era proibido, não só ele, mas de acordo com um decreto, uma lei que foi estabelecida naquela época, foi Nabucodonosor, o rei estabeleceu ali uma lei que ninguém poderia orar a outro Deus, mas sim só para o rei, né? O rei se tornou Deus por 30 dias. Se orasse a outro Deus e fosse comprovado, seria jogado na cova dos leões. A Bíblia mostra que Daniel abria a janela em direção a Jerusalém. Por quê? Por que ele orava na direção de Jerusalém? É porque todo servo do Altíssimo, ele ora em direção que o próprio... Todo servo e toda serva, né? Salomão, quando ele construiu o templo, ele fez uma oração lá no livro de Crônicas, se eu não me engano, é 2ª Crônica, capítulo 6, 7, eu não sei. Estou lembrado direito, mas ele disse que aonde a pessoa estiver, que fizer uma oração em direção a Jerusalém, que o Senhor ouvisse. E todos que fizerem isso serão abençoados financeiramente, né? Orar em direção a Jerusalém. Mas nós estamos vivendo, Ruth, para a época do povo judeu, povo hebreu, né? Povo israelita, a história da vaca vermelha, né? Vaca vermelha. Vaca vermelha. Essa história da vaca vermelha, Ruth, ela ainda vai se estender por muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Aí, Ruth, como é que fica agora as pessoas que não conhecem a história da vaca vermelha? Também os pecados que foram cometidos na época do bezerro de ouro, na época de Moshe, o Rabenu Moshe, né? E o Eterno, a partir dali, criou um estatuto para ser realizado pelo seu povo. Só quem é povo de Deus entende desse estatuto. Porque ele mesmo diz, né, que foi feito um estatuto que o Eterno deu para o seu povo para que pudesse seguir para fazer os rituais de quê? Da vaca vermelha. Porque não é só ter a vaca vermelha. Para que serve a vaca vermelha? Como é que se faz esse ritual? E outra, tem que ter um sacerdote preparado. Não é você dizer assim, eu mesmo vou fazer. Não. Todo ritual tem que ter aquele sacerdote preparado que saiba o que está fazendo. Olha, Ruth, no Marabá, que é na nossa cidade, sul do Pará, aqui no Brasil, nós somos autorizados a fazer a Brit Milá. Se surgisse uma vaca vermelha, eu não poderia fazer o ritual, quer dizer, as brahás, as tefilá, que se faz no ritual da vaca vermelha. Por quê? Eu não sou um sacerdote. Eu apenas sou um auxiliar que junto com você, nós ensinamos há 15 anos a Torá. E porque a Brit Milá também, tem gente que diz assim, não, eu vou lá e faço. Aí você tem que prestar atenção. Quem foi que pediu para você fazer uma aliança? Porque a Brit Milá significa aliança. Então você, para fazer uma aliança com o Eterno, você tem que saber que você está fazendo com o Eterno, não é para outro tipo de Deus. Essa aliança da Brit Milá, ela é feita um pacto com o Eterno. Com o Eterno. E não é feito de qualquer maneira, não. Também não. Eu vou pelas leis dos homens, né?
vamos dizer, o Conselho de Medicina, não autoriza nenhuma pessoa praticar operação, seja de tamanho for, simples ou pequena que seja, cirurgia, essas coisas. Então, como eu não sou um médico, eu não sou formado na medicina, eu não posso fazer a parte de operação que é feita da Brit Milá, né, que é a circuncisão. Tem que ser pelo médico. Então, nós temos em Marabá um médico, né, autorizado pelo rabinato para fazer a operação. Quando termina de fazer a operação, ele manda o sangue para mim, para a Beit Israelita aqui em Marabá, e a gente faz o ritual, que é a tefilá, faz as brahá ali com aquela pessoa ali que está concluindo a sua circuncisão, que é a aliança eterna com Deus, como eterno. Uhum. Sem essa aliança eterna, Ruth, a pessoa é chamada de incircunciso. Porque todos, se você pegar a Bíblia, todos da Bíblia, Ruth, eles foram circuncidados, todos os homens da Bíblia. Todos. Pode pegar a Bíblia de capa a capa, todos foram circuncidados. Agora, aqueles líderes que não são circuncidados, eles não têm essa aliança com Deus, que é chamada Brit Hadashah. Não tem esse negócio que passou, não. Não, isso é a maior mentira. Rapaz, Satanás botou na boca do povo que o Velho Testamento não serve mais, passou. Aonde que as coisas de Deus ficam velhas? Aonde é que leis se acabam na mão do Eterno? Nenhuma. Agora, bora falar um pouco aqui no capítulo 20 de Números, sobre Miriam, que está na mesma paraxá, né? Uhum. Aí o versículo 1 diz assim: e morreu ali Miriam, no 40º ano da saída dos israelitas do Egito, morreu Miriam, irmã de Moisés e Arão. Segundo Rashi, ela também deixou este mundo com uma morte doce e suave, como a dos seus irmãos. E por mérito desta profetisa, Deus providenciou aos filhos de Israel água no deserto. Vemos que Miriam, a boa irmã que vigiava o pequeno Moisés flutuando entre a vida e a morte, numa cestinha sobre o Nilo até ser salvo, contribuindo com a sua ingenuidade para o bem-estar do menino. Êxodo capítulo 2, de 4 ao 9. 80 anos mais tarde, ela tem a participação importante na libertação dos israelitas do Egito, a cantar ao Eterno a canção de graças à beira do Mar Vermelho, a salvação de Israel. Aí tá bom. Ruth, quem é Miriam? A irmã de Abraão e Arão, né? De Moisés, quer dizer, eu estou errado, de Moisés e Arão. Desculpa. Agora me diz uma coisa aqui, Ruth. Miriam, ela desde os 6 anos de idade, ela era usada pelo Criador. Era profetisa. Era uma profetisa e era usada pelo Criador. E ela batia os pés no chão, rodava, caía no chão, falava em línguas. Mas ela não era usada pelo Criador? Era. Não tinha nada disso, né? Aqui você pode observar que Miriam, Ruth, ela ainda sendo uma criança de 6 anos, ela organizou a família dela. Os pais estavam querendo se separar. Porque quando o faraó falou que toda criança que nascesse macho, menino, era para ser morto, né? Uhum. E os pais preferiram se separar do que? Porque naquele tempo não tinha remédio para se prevenir, para não ter filho, né? E na realidade tinha, que era as garrafadas, né? Mas nem todos os casais aceitavam, porque no judaísmo mesmo é contra. É o anticoncepcional, que era de garrafa naquela época, né? Aí eles tinham medo de engravidar ali. Por causa da lei, o decreto que foi aprovado, né? Porque diz assim, se eu tiver um filho, homem, um menino, o faraó vai mandar matar. Então, prefiro nós vamos se separar para não ter. Mas Miriam, já com 6 anos de idade, ela chamou o pai e disse que ele estava sendo pior do que Faraó. Porque Faraó queria matar só os meninos, mas ali ele estava, mesmo assim, como se estivesse matando tanto o menino como a menina, né? Uhum. Aí foi quando eles foram viver juntos. Lá a mulher engravida. E ali a mãe daquela
Quer dizer, a mãe daquela criança que estava esperando ali, ela ficava apavorada, porque se for um menino e o faraó descobrir, como é que vai ser? E a mulher engravida e passa o tempo, ela vai ter o filho fora esconder na barriga também, né? Aí ela vai ter fora ali do acampamento a criança. Naquele tempo não tinha a ultrassom para saber qual era o sexo da Não, criança. mas existia um tipo, não é simpatia, feitiçaria, não. Existia uma maneira que se usava, sabe para quê? Para conhecer. Você lembra que nosso primeiro filho, Daniel, nós fizemos uma experiência naquela época e sabia que era homem. O segundo filho, quando nasceu, Daniela, a gente sabia. Então, eles sabiam. Não tinha certeza assim como o ultrassom. Agora, tudo é equipamento moderno. Mas sempre ficava aquela dúvida. Fica a dúvida, porque não era 100%... Quando a parteira pegou a criança ali, fez o parto, a mãe ficava ansiosa. Qual é o sexo da criança? Qual é? Um menino. Aí ela ficou triste. Disse, E outra coisa, Faraó souber. Outra coisa, não podia fazer o aborto. Não. Porque não Deus não perdoa o aborto, né? Não. Pessoa, olha, é pecado que Deus perdoa e pecado que Deus não perdoa. Aquele pecado que Deus não perdoa é que ele castiga a pessoa. É porque ele castiga a mulher por aquilo. É o único ser, quer dizer, a parte feminina, que traz as almas ao mundo, né? Só ela tem um portal. O portal. Se ela aborta, ela está mandando de volta aquela alma. E ainda está matando um inocente. E Ruth, a mulher quando aborta uma criança, a criança fica perto dela. O espírito O daquela espírito criança, fica aquela perto alma. dela. Então, nós já temos visto isso, pessoas que abortou e a criança fica ao lado dela ali, aquele espírito. Porque ele veio determinado para nascer E com uma missão. por aquele portal. E trouxe uma missão. Quantas crianças têm vindo à Terra para fazer uma missão e as mães têm impedido? E no judaísmo não é permitido o aborto. Por maneira nenhuma. Mas os homens criam maneira para fazer isso. Continuando, Ruth, Miriam, ela tinha um peso. Porque todo profeta ou profetiza tem um peso. Porque eu nunca vi alguém que profetiza verdadeiramente que não seja perseguido. Não, tem pessoas que o próprio Eterno coloca na nossa vida como um anjo para proteger. Assim foi Miriam na vida de Moisés. Você viu que sempre ela estava ali protegendo ele. Desde o nascimento, depois na cestinha e por todo lugar. A ama que ela arrumou, que foi a própria mãe para cuidar. E assim por várias. Tá gravando não. Continuando ainda o programa, não se preocupa não, que nós estamos no ar aí, ao vivo e a cores para todo o Brasil, né? Mas continuando a história de Miriam, a gente acha assim, Ruth, que cada pessoa nesse mundo traz a missão. Ela a partir de 6 anos já era uma profetisa dentro da família dela. Dentro do povo hebreu, as pessoas diziam, essa menina é diferente das outras pessoas. Tanto faz um menino como uma menina, quando vem com uma missão neste mundo, ela vai ter as perseguições espirituais dela. Porque, por exemplo, assim, a gente fala assim, inimigo de nossas almas, os espíritos, porque Deus não tem esse negócio de inimigo, não. Quem tem inimigo é nós. Aquela criança, ela passa a ser perseguida, para ter impedimento para ela não desenvolver aquilo que Deus determinou na vida dela. Mas se ela for fiel a Deus e guardar seus mandamentos, ela vai ter força dos anjos para seguir a sua missão aqui na Terra. E concluir na data certa. E concluir a missão que foi colocada para ela vir fazer na Terra. Você vê que Miriam, ela se levantou contra o próprio Moshe, né? Levantou. E nem assim, por ela ser escolhida, ela teve que pagar um preço. Porque é o seguinte, surgiu uma fofoca, porque todo lugar tem fofoca, né? No meio do povo hebreu também tem fofoca. Surgiu todo uma lugar fofoca tem, né? Que Moisés estava adulterando com outra mulher, né? Aí o negócio pegou por rumo dele, né? Porque se levantou muita gente. Todo líder tem a oposição, todo líder, né? Aí o que aconteceu com Moshe? Aí Moshe foi perseguido. E ele, Ruth, não estava nem sabendo de nada do que estava acontecendo lá no meio do arraial. Essa história fica para o próximo programa. Vamos encerrar. Você compartilhe. Já curtiu?
Já Vamos chegar a 1 compartilhou? milhão de inscritos. E você aí, olha, tem o Pix, né? Pix, né? Ajude aí. Shalom, até o próximo. Ajude a gente a comprar um bocado de Torá pra gente doar. Se você é judeu aí e precisa ajudar no trabalho, não mande dinheiro não, mande Torá que a gente vai distribuir pro povo. Shalom, shalom. Shalom. Uma maneira de entender o significado da paz profunda. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 de que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos aqueles que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um paraíso tempestuoso, no qual se precipitava um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. E tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo da fenda de uma rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei, então, escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar ou livre das dores e das tentações. Paz profunda significa que, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração. Lá, encontraremos a verdadeira paz profunda em silenciosa meditação.